Nós vamos continuar falando do assunto que estávamos na semana passada, porque nos opomos à música MCC, música cristã contemporânea. E lembre-se que no Brasil é mais conhecido como música gospel, tá? A gente fala MCC, aqui é mais conhecido como música gospel, né? E alguém perguntou, nós vamos falar sobre artistas brasileiros? Espere que vamos, claro que vamos. Inclusive essa semana, com a ajuda de várias pessoas, o Wagner mandou algumas coisas, Luiz Henrique, Marcos, e depois a Aline, ela montou um dossiê, que vamos entrar em detalhes. Você pode ter certeza que tudo que estamos dizendo sobre esses músicos de MCC está aqui no Brasil. Eu ia falar pior, mas farinha do mesmo saco. Mas nós temos que, então não se preocupe, vamos falar sim sobre o Brasil. E essas pessoas aqui que nós estamos falando, só porque você talvez não conheça, não quer dizer que não são conhecidos. Aliás, são muito conhecidos no Brasil, eles são os ídolos do movimento MCC. E eu vou mostrar isso. Inclusive, algumas pessoas até aqui, depois da lição da semana passada, falaram sobre vários artistas que nós mencionamos, que eles conheciam, já ouviram falar, já estavam envolvidos no passado, em outras igrejas. Então, todos esses você pode ter certeza que são muito conhecidos. E como eu disse, são os líderes do movimento MCC, do movimento gospel. Seria igual a gente falar sobre rock and roll sem falar sobre Elvis Presley, sem falar sobre os Beatles. Aliás, que esses mesmos músicos de MCC adoram, né? Idolatram. Seria igual falar sobre música pop sem falar sobre Michael Jackson. Então nós estamos falando de grandes nomes nesse movimento, nesse mundo de MCC. E como eu disse, são idolatrados, esses próprios artistas de MCC, música cristã contemporânea. Mais uma vez eu repito, quando a gente fala de música cristã contemporânea, não é música que é criado hoje, escrito hoje, é música que usa os sons, as batidas, os ritmos do mundo para adorar um Deus santo. Esse que é o movimento MCC. E não só a música, mas a filosofia, os shows, a atitude, tudo do mundo para adorar um Deus santo. Esse é o movimento MCC. E esse movimento MCC é copiado aqui no Brasil. Você pode ter certeza que muitas das músicas que são cantadas aqui no Brasil, gospel, vêm lá dos Estados Unidos, são ligados, né, conectados a todo esse movimento MCC. Um exemplo aqui, de muitos que nós vamos dar, a gente vai ter uma sessão só do Brasil. Mas aqui, Aline de Barros e Michael W. Smith. Se você lembra, semana passada nós falamos sobre um dos atores, a gente fala músico, um dos músicos, Michael Smith. Nós até mostramos um clipe onde ele estava tocando e cantando uma praia, uma mulher andando, os dois se abraçaram, lembra? Que nem era a esposa dele. Esse é o Michael Smith. Aqui, Aline Barros e Michael W. Smith. Daí a Aline Barros diz, comentário da Aline Barros sobre a gravação: Deus realmente é muito especial comigo. Ele cuida de mim e de minha família de uma forma muito intensa. Esta noite foi sem dúvida uma noite maravilhosa, onde pude relembrar canções que marcaram minha vida e o meu ministério. No início de minha carreira cantava a música de Amy Grant, que também citamos na semana passada, e do Michael W. Smith, e hoje ele está aqui cantando ao meu lado. Isso é muito lindo. Então, não pense por um minuto que esses músicos que nós estamos falando não são conhecidos, são imitados pelo movimento gospel aqui no Brasil. Eles são os ídolos. Nós falamos sobre Hillsong na semana passada, que é um dos principais nessa área de MCC. Nós falamos várias vezes sobre Hillsong, lembra-se? Ana Paula Valadão, parceria com Hillsong Austrália no Brasil, Global Project. Nos sentimos muito honrados. Também você não pode ver aqui, ela está com calça de couro apertado. Nos sentimos muito honrados em representar a Hillsong no Brasil. Foi uma confirmação que Deus quer uma igreja global, não apenas uma igreja local. Isso nós vamos falar hoje. Isso é do anticristo.
Isso é diabólico, demoníaco. Não apenas uma igreja local, na nossa cidade, mas que a gente tenha a visão da igreja de Deus no mundo todo. Essa irmandade que nós somos, essa família, trouxe essa sensação de unidade com os irmãos do mundo inteiro. Isso se chama, em teologia, qual que é o termo teológico para essa igreja global? Ecumenismo. Aliás, essa mesma Ana Paula Valadão com o padre Fábio de Mello, juntos pelo Hospital do Câncer. A gente acredita que o Espírito Santo está agindo na igreja católica, na evangélica, nas casas onde as pessoas não vão nas igrejas, não está limitando as nossas placas denominacionais. Esse é o Espírito, irmãos, o anticristo. Eu vou mostrar isso hoje pela palavra de Deus. Porque nós nos opomos à música MCC, porque é ecumênica. Então, eu dei alguns exemplos do Brasil, mas pode ter certeza que vamos dar muito mais. E esse movimento aqui de MCC, de gospel, é a mesma coisa. E como eu disse, os que a gente vai mencionar são líderes desse movimento. E não é conhecido por você, mas é conhecido por... Eu tenho alunos que falam para mim, você conhece o Michael Smith? A gente foi para o show dele, e eles falam de outros nomes também. Daí eu dou uma olhadinha, eu tenho meu diretório dos músicos de MCC, daqui, produzido pela Way of Life Ministries. E vira e mexe estão perguntando para mim sobre um artista, um cantor que veio aqui, se eu conheço. Eles estão vindo para o Brasil. Seria igual alguém falar assim, você conhece Madonna? Como que você vai falar sobre música pop sem falar sobre Madonna, por exemplo? Então, é muito importante. Além do mais, como eu disse, essa parte do curso que nós estamos vendo não é o que eu estou querendo chegar ainda. Eu preciso falar disso para depois eu mostrar o que realmente está acontecendo e qual é o perigo. A gente não chegou lá ainda. Eu tenho que fazer isso primeiro, senão simplesmente vocês vão... Quando eu chegar no ponto que eu estou querendo chegar, o que está acontecendo em igrejas batistas, até independentes, fundamentalistas, vocês vão falar, mas qual é o problema? Eu vou mostrar, eu estou tentando mostrar o problema. Então tem que acompanhar, isso não pode se desligar e falar, isso não é para o Brasil, é para o Brasil, está aqui no Brasil. Cada 3 meses, nós temos que assinar na nossa missão, nós fazemos parte de uma missão chamada BIMI, Missão Batista Internacional. E não é nós não fazemos parte, a BIMI não manda a nossa igreja, não manda nem em nós. Nós somos missionários. Nós somos uma igreja batista independente. E como que eu disse, eu já expliquei várias vezes, independente significa... O que significa independente? Independente, né? Muito bom. Nós somos independentes no sentido que nós participamos com outras igrejas se quisermos, não fazemos parte de uma associação, não tem igrejas que nós não concordamos, nós temos que estar ligados com eles em nome, em projetos e tudo mais. Nós decidimos porque somos independentes, somos autônomos, como a Bíblia nos manda ser. E também, nós somos missionários independentes. A Bíblia não manda em nós. Quem manda em nós seria a nossa igreja local, que nos mandou. No sentido de mandar, de nós darmos conta. Nós damos conta às igrejas, não à missão BIMI. Então isso é importante lembrar, eles cuidam das finanças e de coisas do governo, que infelizmente quando você lida com o governo é complicado. Mas, então a missão BIMI, cada missionário é missionário de fé, pela fé, cada um pega seu próprio sustento. A BIMI não dá sustento para ninguém, cada missionário tem seu próprio sustento. Eles só cuidam da papelada, das coisas para o governo e coisas assim. Mas para você estar ligado à BIMI, tem que ser um certo tipo de missionário, eles não aceitariam missionários com doutrina errada, com práticas erradas. Cada 3 meses nós temos que assinar um compromisso, dizer o que está acontecendo e checar várias caixas. E uma dessas diz que isso cada 3 meses os missionários da BIMI têm que checar essa caixa. Eu certifico por que eu continuo com as mesmas crenças doutrinárias que a Missão Batista Internacional e que eu mantenho uma posição separatista contra neoevangelismo,
um movimento ecumênico e um movimento carismático. E cada 3 meses nós temos que reafirmar o nosso compromisso contra esses erros, contra esses movimentos anti-Deus e antibíblicos. Senão a gente nem poderia fazer parte da missão. Então, já pensou nós colocarmos músicas de MCC nessa igreja que é a música do movimento ecumênico? Nós somos contra a MCC porque ela é construída na mentira de que música é neutra. Você não pode usar música que Satanás usa para adorar um Deus santo. Não pode, irmãos. É mundana, todo o movimento é mundano, não é um ou outro, todo o movimento é mundano. Em palavras, em filosofia, em práticas, em aparência, em tudo, eles são o mundo. Você está julgando, eu estou julgando pela palavra de Deus. Um julgamento certo, um julgamento justo que a Bíblia diz. E pelo que eles mesmos dizem. E também, nós nos opomos à MCC porque é ecumênica. E como eu disse, não se preocupe, bom, isso eu já falei, mas todos esses mesmos erros se encontram no movimento gospel aqui no Brasil. A gente vai falar sobre Aline Barros, Fernandinho, Regis Danezes, Bruna Carla, Ana Paula Valadão, André Valadão, Mariana Valadão, J.A. Pode ter certeza, vamos tratar do Brasil também. Então, tudo isso que eu estou falando se aplica ao Brasil. Nívia Soares, Fernandinho, Maria Lima. Querem que eu vou falando mais nomes? O movimento MCC é ecumênica em filosofia e na prática. Irmãos, Deus nos mandou separar do erro. Isso é uma ordem bíblica, não é uma sugestão, não é um princípio só, é um princípio também, é uma ordem bíblica de ser luz, separar luz das trevas. Cristo, quando ele veio aqui, ele não veio trazer a paz, ele mesmo disse: eu não vim trazer a paz senão a espada. Doutrina divide, a verdade não une, irmãos, a verdade separa. Agora nós estamos reunidos aqui em volta da verdade, mas quem discorda de nós ou se opõe à verdade não vão estar aqui no nosso meio. E a música MCC, música cristã contemporânea, é uma das maiores forças em construir a igreja apóstata mundial. Esse ano, o começo desse ano, David, eu queria que você mostrasse o vídeo número 6, por favor. Veja que o padre Chico, Chiquinho, disse, em espanhol, espero que consigam entender. La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes. Esto debería provocar un diálogo entre las religiones. No debemos dejar de orar por él y colaborar con quienes piensan distinto. Confío en Buda. Creo en Dios. Creo en Jesucristo. Creo en Dios, Alá. Muchos piensan distinto, sienten distinto, buscan a Dios o encuentran a Dios de diversa manera. En esta multitud, en este abanico de religiones, hay una sola certeza que tenemos para todos. Todos somos hijos de Dios. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Confío en vos para difundir mi petición de este mes. Que el diálogo sincero entre hombres y mujeres de diversas religiones conlleve frutos de paz y justicia. Confío en tu oración. Eu confesso que eu pensei um pouco antes de tocar aqui na igreja, irmãos, porque nós acabamos de deixar o anticristo falar nessa igreja aqui.
Isso que ele disse é o espírito do anticristo. Isso, a Igreja Católica, eu creio nisso de todo o coração, é a grande prostituta de Apocalipse 17 e 18. Que está sentado sobre muitas águas, falando das nações. Um quarto do mundo chama-se católico romano. 1 bilhão, mais que 1 bilhão de pessoas. A Bíblia diz que os reis da terra se prostituíram com ela. Quase todos os países do mundo têm relações diplomáticas com o Vaticano. Inclusive, candidatos políticos nos Estados Unidos, essa semana passada, um deles foi para o Vaticano estar se reunindo com o Papa. Praticamente todos os presidentes dos Estados Unidos se reúnem com ele. Tem matado, está cheio do sangue dos mártires de crentes pelos séculos. E está destruindo a alma de bilhões de pessoas, levando eles para o inferno. Porque é um falso evangelho, é um falso Cristo. A Igreja Católica é uma falsa religião, antibíblico, anti-Deus, e está condenando as almas das pessoas. É um falso espírito, é um falso evangelho. Se for verdade que o Papa é o vicário de Cristo aqui na terra, irmãos, nós devemos estar seguindo ele, ouvindo o que ele diz. Se não, nós temos que nos opor como um falso Cristo, um anticristo. Não tem meio termo, não existe meio termo. Se o evangelho, se a salvação é pelos sacramentos, pela Igreja Católica, pelas obras, então nós temos que seguir a Igreja Católica. Mas se for unicamente pelo sangue de Jesus Cristo derramado por nós, e pela graça, por meio da fé, a Igreja Católica é um falso evangelho, e é um falso Cristo. Se Maria é a mediadora entre Deus e os homens, eterna virgem, rainha dos céus, mãe de Deus, nós devemos segui-la. Se não for, é um demônio. Nós não tem meio termo, irmãos. É impossível você unir com a Igreja Católica. Nós temos que condená-la, salvar pessoas disso. Deus diz em Apocalipse: sai do meio dela, com amor. Mas é uma falsa religião, é mais do que a falsa religião. A Bíblia diz que é a mãe das prostituições, a Igreja Católica. E o que vocês ouviram agora foi se não talvez o anticristo falando. Eu falo talvez, se Cristo voltar, ele é o anticristo. Ou pelo menos o falso profeta, né? O Papa João Paulo II disse em 2001: música pode ser um instrumento para trazer a unidade cristã. Por isso, quando a Ana Paula Valadão, né, disse, foi ela que eu mostrei, dizendo, né, olha, vamos unir os católicos e evangélicos. É um falso evangelho isso, irmãos. É um perigo. É satânico. É perigosíssimo. Não é brincadeira. Se você está dormindo e achar que é uma brincadeira isso, o problema é que pessoas estão dormindo. Não sabe, isso aqui não é uma brincadeira, irmãos. Nós estamos lutando pela alma das pessoas. Se alguém está dormindo, sabe, eu estava lendo de um missionário, um livro, uma biografia bem antiga, pertencia ao meu pai, quando ele era jovem, de um missionário no Tibete. E ele estava lá, ele subiu nas montanhas, ele acabou visitando a casa de um monge budista. Ele estava lá como missionário para levar o evangelho. Ele sentou lá na casa e estava tão tranquilo, tão simples. Ele sentiu o vento batendo. Esse padre budista estava, esse monge budista estava tão sereno, né? E por um instante, esse missionário pensou: o que eu estou fazendo aqui? Eu estou mexendo com o estilo de vida dele. Está tão tranquilo aqui. Daí ele percebeu que tudo aquilo lá, toda aquela tranquilidade, aquele ambiente, era satânico.
produzido por Satanás para deixar ele justamente sentir adormecido, enquanto essa pessoa estava indo para o inferno. E ele lembrou do versículo em Atos 26, que Deus o havia mandado para abrir os olhos deles e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim, quer dizer, em Deus, em Cristo Jesus. Converteres das trevas à luz, para que eles recebam a remissão dos pecados. Eu pensei, a mesma coisa acontece nesse movimento MCC. O que está carregando esse movimento e essa filosofia, irmãos, é a música. A música é a coisa mais poderosa. A música é a linguagem universal dessa filosofia. Aliás, o que Nabucodonosor usou para reunir todos os povos do mundo, todas as línguas, e fazer todos juntos adorarem a estátua? Vocês lembram? Nosso curso de música, o que ele usou? Música. É isso que Satanás, esse é o playback, né? A música de fundo do movimento ecumênico. Esse editor de uma revista chamado Worship Leader, líder de adoração, John Still, disse na revista Christianity Today. Vocês acreditam, eu tinha uma tia que mandava essa revista para nós. Era uma revista ecumênica, supostamente batista, mas terrível, a gente nem lia, né? Mas ela mandava para a gente, anos atrás, né? Mas ele disse naquela revista, dando uma entrevista, ele disse: você pode ter uma igreja presbiteriana muito certinha, mas teologicamente liberal. Sabe o que é uma igreja presbiteriana teologicamente liberal? Que nega a redenção pelo sangue de Cristo, que nega o nascimento virginal de Cristo Jesus. Perdida. Você pode ter uma igreja presbiteriana muito certinha, mas teologicamente liberal, usando as mesmas canções que estão sendo cantadas em uma igreja carismática, louca e descontrolada. Mas eles usam diferentes arranjos e adaptam as músicas para os seus ambientes particulares. Como que eles podem estar juntando esses extremos, né? Ele disse o carismático louco, descontrolado, que são descontrolados, o movimento carismático também antibíblico, perigoso, bagunçado, e se tem pessoas salvas no meio, só Deus sabe, mas que o movimento em si é satânico. Daí você tem esse lado aqui, esse lado presbiteriano, liberal. Como que você pode ter esses dois extremos unidos assim? É pela música. E agora igrejas batistas, fundamentalistas, que creem na palavra de Deus, estão usando esse mesmo tipo de música e adaptando de uma forma ingênua, e a gente vai falar sobre isso. Eu li também anos atrás um livro sobre contra rock and roll, por Bob Larson, nem sei como estava a nossa casa. Rock and roll, hippies, hindus e rock and roll. Ele pregava no passado contra rock and roll. Esse era um livro meio esquisito também, mas ele pregava contra, pelo menos. Mas ele se envolveu com o movimento carismático. Ele não se separou de carismáticos, bagunçados e desobedientes, nós falamos, como a Bíblia nos manda, ser separados. Ele participou de eventos com eles, recebeu o dinheiro deles, e chegou uma época agora que ele pregava contra o rock and roll, agora ele abraça e usa, né? Até tem um programa agora de televisão, falando sobre possessão demoníaca. Mas ele disse assim: você já viu um monte de jovens, sejam eles luteranos, presbiterianos, batistas, carismáticos ou evangélicos, deixando de lado suas idiosincrasias religiosas, como se fosse uma coisa banal, pequena, particular, deixando de lado as suas idiosincrasias religiosas para saltar e gritar quando Petra sobe no palco. Você não conhece, mas Petra é um dos
principais grupos do mundo MCC. A experiência partilhada irá enviá-los de volta para suas próprias igrejas, menos teologicamente exclusivos. A partir desse momento, eles não são deste mundo com todas as suas divisões eclesiásticas triviais. O que aconteceu? Como que ele mudou tanto de posição dele? As associações dele. Ele quis se juntar com carismáticos. A Bíblia diz: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Não tem maneira de você se associar com doutrina errada, com pessoas com práticas erradas e sair ileso. Não tem maneira. Nem seus amigos. Você vai conseguir. Eu vou ser um bom exemplo. Não. Você vai ser corrompido. Esse é um cantor bem conhecido também, Dan Moen, de Integrity Music. E ele disse: descobri que a música de adoração é transdenominacional, transcultural. Ela transcende qualquer denominação. 20 anos atrás havia muitas grandes divisões entre as denominações. Hoje eu acho que as paredes estão caindo. Ele acha, não, estão mesmo. Em qualquer concerto que eu faço, eu vou ter de 30 a 50 igrejas diferentes representadas. Mais uma entrevista para a revista Christianity Today. Qual que é a música? A música MCC. Essa é a música de fundo desse movimento ecumênico. Num livro escrito por Richard Peck, pela livraria Bob Jones, do passado, ele estudou as músicas, os temas das músicas de MCC, e ele disse que termos ecumênicos que permeiam a cena. Então deixa eu só definir, não sei se eu defini no começo. Ecumenismo é quando você quebra as barreiras denominacionais, você deixa de lado doutrina, você deixa de lado a verdade, você usa palavras como amor, termos vagos, como amor e união, e se ajunta com todo tipo de igreja, com todo tipo de falsa doutrina, deixando de lado, na verdade, a doutrina. Esse chama-se o movimento ecumênico, e o movimento é o espírito do anticristo. Duas coisas estão acontecendo nesse mundo, irmãos, que é o espírito do anticristo. Uma é globalização das nações. Nos Estados Unidos, o grande tema deste ano, desse ciclo, é ou os Estados Unidos vai ser globalizado e não ter fronteiras, não ter leis, não ter simplesmente ser um cidadão do mundo, ou vai ser os Estados Unidos da América, separado. Você fala, mas qual é o problema? O problema é o espírito do anticristo, que realmente está formando um governo mundial. Aliás, o Papa, foi esse ano, não foi semana passada, mas foi esse ano, ele pediu por um governo político mundial. E sabe por que ele pediu por esse governo mundial, uma política mundial? Por causa de aquecimento global. Irmãos, nossa igreja aqui está bem em cima dos assuntos, hein? Ele disse: nós estamos destruindo esse mundo, nós precisamos de um governo mundial. Foi poucos dias atrás ele disse isso. Depois eu vou mostrar o slide, vou mostrar o vídeo dele falando isso. Então essas são as duas tendências, e quando eu vejo isso eu falo, irmãos, a volta de Cristo é muito próxima. Coisas que no passado parecia ficção científica, hoje é realidade. Duas coisas: um governo mundial e uma igreja mundial. Como a Ana Paula Valadão disse, uma igreja global. Nós chamamos isso em teologia de ecumenismo, e é antibíblico. Durante a tribulação, é essa igreja que vai estar nesse mundo, e já está sendo preparado. E a música desse movimento é MCC. E nesse livro ele definiu: termos ecumênicos que permeiam a cena MCC incluem ungido, o corpo, unidos, João 17, tolerância, amor não crítico, não julgueis, não aponte o dedo, etc.
São observações importantes que ele fez. Isso mesmo que essas músicas dizem. E esses termos identificam a filosofia do movimento ecumênico desses últimos dias. Nós já lemos vários desses versículos. 2 Timóteo 4, 3 a 4 diz: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Esse é um movimento ecumênico que rejeita qualquer absoluto bíblico, rejeita a repreensão bíblica, está cheio de doutores, ensinadores aqui, doutores conforme as suas próprias concupiscências, paparicando as pessoas, dizendo somente o que as pessoas querem ouvir. Eles não ensinam específicos, eles generalizam tudo. Por isso que pessoas, às vezes o pastor menciona, pessoas falam, aquela igreja até pregou a palavra de Deus. Irmãos, tem que ser bem mais específico. Qualquer pastor consegue dizer, irmãos, não ameis o mundo. O que é o mundo? O que significa isso? O que é ser modesto? Isso eles não ensinam, é fácil falar em termos gerais. Eles focam no positivo em vez do, entre aspas, negativo. Promovem autoestima em vez de chamar pessoas para arrependimento. Recusam mostrar a diferença entre verdade e heresia de uma forma clara. E eles ignoram esses avisos bíblicos contra a apostasia. A Bíblia só nos avisa que nesses últimos dias vamos ter tempos difíceis, vamos ter tempos de apostasia. Eles não só ignoram, mas pregam contra nós e ainda por cima promovem esse movimento ecumênico. Fala, por que eles amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências? Por que você diz que a MCC é a música desse movimento? Primeiro porque é só você ver os ambientes e o que essa música está criando, o que ela está fazendo com igrejas. Igrejas que começam a adotar a MCC em poucos meses já está no mundo ecumênico. Poucos meses, semanas, na verdade. E por que justamente essa música? Porque é uma música carnal, é uma música que, se você fala sobre pessoas que estão buscando doutores conforme as suas próprias concupiscências, essa é uma música que alimenta a carne, de uma forma ilícita, sensual. Eu vou mostrar como e por quê. MCC é a música do evangelismo ecumênico. E ela se sente à vontade em qualquer ambiente ecumênico. Billy Graham, ele é o pioneiro do movimento ecumênico. Numa descrição de uma cruzada de Billy Graham em 1997, diz: mais de 700 igrejas de San Antônio, que representam mais de 50 denominações, uniram-se para a cruzada Graham. Mais de 700 igrejas, que espera atrair a juventude do sul de Texas. Mais de 50 denominações com grandes nomes de artistas de rock cristão. Estava lá Amy Grant, DC Talk, Charlie Daniels Band, Michael W. Smith, que aparece várias vezes, e outros. E um culto no sábado apenas para as crianças. Tem festivais promovidos por Luiz e André Palau. São festivais, entre aspas, evangelísticos, e o componente principal é a música MCC. Em 2010, eles promoveram um evento em Yakima Valley, no estado de Washington. 100 igrejas, incluindo católica romana, se ajuntaram para entreter e evangelizar as massas. Um bispo da Catedral de São Paulo, de Yakima, o nome dele é João Ecker, ele incentivou os paroquianos dele a participarem desse evento. Ele disse: não se esqueçam do nosso City Fest, nesse fim de semana, de dia 16 a 17 de julho, em tal lugar, um fairgrounds. Uma oportunidade de unir as nossas vozes e orações com muitas outras igrejas do nosso vale e da cidade, e para melhorar a nossa cidade como um lugar para viver para todo o nosso povo, e eu quero incentivar a sua participação lá esse mês. Então estava batistas e católicos e
presbiterianos, de todas as denominações. E esse movimento MCC, os líderes desse movimento, eles são silenciosos, não falam nada sobre erros, sobre apostasia no mundo evangélico. Então essa é a música das conferências ecumênicas, a música MCC. Então pode ter certeza que eles não vão cantar as músicas que nós vamos cantar hoje. Pode ter certeza absoluta. O David Cloud, que eu mencionei a semana passada, ele foi assistir a uma dessas conferências com credenciais de imprensa. Ele foi lá como repórter, né? Em Nova Orleans, em 1987. Quando ele foi lá, tinha 40 denominações, incluindo Episcopal, Igreja de Cristo, que é tipo congregação cristã, em doutrina, né? Metodista Unida, que é liberal, Batistas da Convenção Americana, que meu avô deixou em 1955. Estava lá? A Igreja Evangélica Luterana na América, a Igreja Presbiteriana. 50% dos participantes eram católicos. E quem trouxe a mensagem final nessa conferência foi o padre Tom Forrest. Quando ele terminou, a multidão mista, né, de todas essas denominações o aplaudiu de pé, quando ele terminou com essas palavras aqui: devemos alcançar o mundo, e devemos alcançá-la da única forma que podemos, devemos alcançá-la juntos. Aí pessoas ficaram de pé, estáticos, batendo palma, batendo os pés, gritando, falando em línguas, dançando, se abraçando, e o David Cloud testemunhou isso. Esse mesmo padre, em uma conferência em Indianápolis, em 1990, né, alguns anos depois, que David Cloud também participou como repórter, ele agradeceu a Deus pelo purgatório, porque ele disse que ele sabia que ele somente ia conseguir chegar ao céu por esse meio. É um falso evangelho, irmãos, é um falso Cristo. Nessa conferência ecumênica, tinha a livraria, né, evangélica, também vendia rosários, vendia estátuas de Maria, que na verdade são simplesmente estátuas de pedra, mas por trás disso estão demônios. Toda manhã foi realizada uma missa católica. E qual música que eles usaram para essa conferência ecumênica? Qual tipo de música? MCC, claro, desses mesmos artistas. Ao mesmo tempo teve um evento para jovens chamado Youth Explosion. Teve 500 jovens que foram bombardeados com ensinos antibíblicos, ecumenismo, testemunhas de estrelas de esportes e artistas de músicos de MCC. Inclusive um testemunho de uma ex-Miss América, sabe? Só que ela esqueceu de ensinar os jovens a ser modestos, né? Que seria errado desfilar de biquíni perante pessoas. Isso ela esqueceu de dizer. E MCC foi a trilha sonora desse evento. E é a trilha sonora da Igreja Mundial do Fim dos Tempos. Está intimamente ligado ao movimento carismático. Nós vamos falar depois, o próximo ponto, obviamente não hoje, é o movimento carismático. O movimento carismático, você está ligado ao movimento carismático, praticamente garante que você vai ser ecumênico. Porque é mais uma força do movimento ecumênico, as carismas, é o movimento carismático. Tem outros exemplos aqui. Deixa eu só dizer alguma coisa da Igreja Católica. A Igreja Católica também está nesse movimento MCC, junto com batistas e tudo mais. E a Igreja Católica fala de união, mas quando a Igreja Católica fala sobre união, eles estão pedindo que os não católicos se unem a Roma. Esse é o alvo deles. E nós sabemos disso. Isso foi deixado claro no Segundo Concílio Vaticano, onde eles saíram com esse pronunciamento. Tem um nome específico para isso. E esse foi confirmado por papas recentes, incluindo João Papa II, Papa Francisco,
recentemente confirmando esse edito, chamado Substiti in. Eu peguei isso aqui da Wikipédia. Substiti in é uma célebre expressão latina usada no 8º parágrafo da Lumen Gentium, que é um documento muito importante do Concílio Vaticano II, de 1962 a 1965, e como eu disse, confirmada por papas recentes, inclusive o Papa atual, e que trata sobre a igreja. E o que diz o Substiti in? Diz: a única igreja de Cristo, constituída e organizada neste mundo como sociedade, subsiste, por isso que no latim, subsistit in, subsiste na igreja católica, governada pelo sucessor de Pedro e pelos bispos em união com ele. Essa expressão latina e os seus significados são muito importantes, diz esse artigo da Wikipédia, porque afetam a própria definição de igreja, a relação basilar entre a igreja católica e a igreja de Cristo, e a relação entre a igreja católica e as outras denominações cristãs. Em outras palavras, para a igreja católica, a igreja é a igreja que pertence ao Papa, ao Vicário de Cristo lá em Roma. E quando eles falam de unir todos os cristãos, eles estão dizendo para reunir todos os cristãos em volta do Papa. Pode ter certeza disso. Até no movimento carismático, eles falam termos como a gente, aceitar a Cristo. Eles falam de... eles até não falam tanto de santos para tentar enganar as pessoas, mas o alvo do movimento carismático católico é levar pessoas de volta a Roma. Pode ter certeza disso. É declarado. E a música de MCC promove o ecumenismo. A gente vai parar aqui. Eu vou mostrar as músicas que eles cantam. Eu vou mostrar de todos os tipos, até os mais, entre aspas, conservadores. Vocês vão ver que é música ecumênica, é filosofia ecumênica, que é anti-Deus, que é anti-bíblico. E nós nem chegamos a falar sobre João capítulo 17, que a gente vai falar na semana que vem, sobre o que a Bíblia quer dizer com união. A gente vai falar, isso é muito importante. Então, a gente vai continuar, eu não vou continuar, senão vamos ter que correr nisso, e eu queria dar um pouco mais de tempo para isso.